Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Temos a mensagem de Deus que estamos estudando desde ontem, por isso ontem não gravamos o nosso vídeo e hoje estamos gravando. Estudamos 2 dias para chegar a esse título. Você pode contar a tua história? Você pode contar a tua história? Vamos orar ao Senhor e vamos falar disso. Meu Deus, no nome de Jesus, obrigado pela minha vida e pela vida dessa pessoa que ora comigo agora. Eu quero, Deus, agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas do Senhor, tanto para mim quanto para esta pessoa. E quero estender também aos familiares dela a bênção do Senhor. No nome de Jesus, que esse dia seja um dia glorioso, um dia fabuloso, um dia tremendo para todos nós. Mas se o Senhor não estiver presente nas nossas vidas, esse dia não será assim. Então, por isso, meu Deus, convidamos o Senhor e pedimos ao Senhor, esteja conosco, agora e todo dia, no nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus dê graça, à tua família e paz aos teus amigos. Vamos ao título? Você pode contar a tua história? Vamos ler Números, capítulo 20, a parte B do versículo 28, que diz assim: E morreu Arão ali no cume do monte Hor. Então Moisés e Eleazar, esse Eleazar é filho de Arão, desceram do monte. Subiram 3 e desceram 2, para dar a notícia ao povo. Subiram por um propósito que Deus tinha e desceram com o propósito de Deus realizado. Bom, vamos à história. Eu gosto de história. Eu acabei de mandar uma mensagem para um amigo, chama Ray Conceição, e ele tem um livro escrito com o título Vencendo nos Vales da Vida, e eu estou para receber esse livro, porque será uma bênção para a minha vida este livro, e também será para a tua. Então, procure aí do escritor, poeta e pastor Ray Conceição, o livro Vencendo nos Vales da Vida. E eu ainda não li, mas eu creio que será a bênção para mim e para você no nome de Jesus. E eu falei com ele que esta mensagem de hoje pode ser que fale um pouco da vida dele também, das nossas vidas. Nós, os homens e mulheres que temos história para contar. Você pode contar a tua história? Vamos à história então. Este capítulo 20 de Números é um capítulo muito profundo. Ele começa com a morte de Miriam, ali no deserto. O que acontece é que Miriam viveu aproximadamente 125 anos, E ela, então, é aquela mesma Miriamzinha lá, que quando Moisés nasceu, ela tinha 5 anos, E ali ela pôde cuidar do irmãozinho na beirada do rio. Esta mesma Miriam, que cresceu ali entre as mulheres, motivando as mulheres hebreias no Egito, trabalhando ali, que conseguiu que a sua mãe cuidasse de Moisés, dando-lhe o leite materno, E então depois ele foi criado no palácio, mas amamentou da própria mãe. Isso foi muito importante, a história desta Miriam. Esta Miriam também foi a mesma que viu o exército de Faraó, além de ver tudo aquilo que aconteceu no Egito, inclusive a morte do primogênito de Faraó. Eu quero dizer a você que esse filme que você vê aí, a morte daquela criança de Faraó, um menininho deitado lá quando o anjo passa, não condiz com a história, porque essas pessoas que fizeram o filme não estudaram realmente a história do Egito. Então eles fazem como vem na mente deles. Mas na história diz que aquele que morreu pela mão do anjo, ele morreu antes dos 40 anos, aproximadamente com 40 anos. Então ele já era um homem, não era aquela criança que estava deitado no leito ali. Bom, eu acho que foi assim um filme, porque eu não lembro de ter assistido esse filme, Moisés do Egito, ou qualquer coisa assim. Bom, mas eu sei que é uma criança que está ali, e a mãe chora, e etc., e Faraó também fica triste. Na verdade, a história do Egito é muito bonita. Não é divina, não é uma história que santifica, que ajuda muita gente, A história dos faraós, porque tem muita coisa ruim por ali e tem coisa boa também. Inclusive, a coisa boa, para você que gosta de história, é que quando este faraó morre lá no Mar Vermelho, um filho dele,
né, com um nome muito estranho, que eu não vou tentar falar, porque o nome dele é bem estranho. Deixa eu tentar ver se eu escrevi o nome dele em algum lugar aqui, para eu dizer para você. Mas o nome dele é muito esquisito, né? E ele é alguma coisa assim. Bom, ele então, ele herda o trono. E ele governa ali por aproximadamente 10 anos somente. Por 10 anos somente. Mas ele faz algo histórico ali. Antes do povo entrar em Canaã, ele levanta ali uma estrela de Faraó, deste Faraó que assumiu o trono quando o pai morre lá no Mar Vermelho. Segundo a história egípcia, ele então bota uma estrela ali, e a estrela era a um povo de Israel que habita em Canaã. Então, na memória dele, o povo já estava habitando em Canaã depois que saíram do Egito. Olha que isso, ele só governou 10 anos, o povo ainda estava no deserto. O povo ainda iria andar pelo deserto aí por quase 30 e poucos anos mais, né? Mas ele já dizia a um povo, essa estrela foi uma honraria a um povo de Israel que habitava ou que habita em Canaã. Interessante isso, não é? E este fato ficou histórico ali no Egito. Foi algo de bom que ele fez, mencionando o povo de Deus. E a história conta que ele não foi um mau faraó, né? Que ele governou pouco, mas não foi um mau faraó. Bom, vamos então ao que interessa no nosso assunto hoje. Vemos esta Miriam, né, profetisa, mulher que cantou a derrota do exército de Faraó ali, dançou, tocou seu tamborim, dançou com as hebreias ali, a vitória que Deus deu. Mas nós sabemos que o povo hebreu tinha altos e baixos. Esta mesma Miriam, depois de ver tudo isso, se levanta com Arão contra Moisés. E o que acontece é que eles queriam se igualar a Moisés diante do povo e diante de Deus, dizendo que Deus falava com elas também, com ela e com Arão. Bom, esta mesma Miriam sofre de lepra como uma punição de Deus, mas agora, depois de curada e depois de ser um símbolo ali de busca, de bravura para as mulheres, a Bíblia diz que morre Miriam, aproximadamente aos 125 anos. O povo, então, como eu disse, cheio de altos e baixos, o povo, então, chora a morte de Miriam, né? E aí o povo volta a se revelar. Nos seus altos e baixos, o povo está sempre adorando, glorificando e rebelando, né? Atitudes, comportamentos que sobem e descem. Mas o mais importante que devemos lembrar disso aí é que Deus não desistia do povo. O povo rebelava, o povo fazia, o povo desejava a morte. Você viu em vários dos meus estudos que o povo desejava morrer, desejava a morte. E quando a morte chegava, o povo corria da morte, pedia a Moisés para clamar com eles. Estavam apavorados com medo da morte. E neste capítulo, o povo volta a desejar a morte. Engraçado esse comportamento do povo, não é? Mas isso faz parte da história e por isso o título da nossa mensagem hoje é: você pode contar a tua história. Meus queridos e minhas queridas, nós vemos agora uma outra história de Deus dizer então, depois que Moisés, né, e Arão buscam a Deus pelo povo, chega o momento, morte de Miriam, né, no primeiro mês daquele ano. Sabe que ano era aquele? Era o ano que faltava para entrar na terra prometida. Faltava somente um ano e começava-se o primeiro mês daquele ano. O que acontece é que Miriam então morre ali, faltando um ano para entrar na terra prometida. E Moisés e Arão ali convivendo com o povo naquele deserto, depois que eles choram a morte de Miriam, que voltam a se rebelar, a reclamar, que Moisés então e Arão vai lá e ofende as águas, ofende a rocha para sair água, não deram glória a Deus, como nós já dissemos, não santificaram o nome de Deus diante do povo, são punidos por isso. E Moisés, então Deus diz a Moisés: olha, vocês estão agora, né, perto de Edom. Edom eram os herdeiros, né, os descendentes de Esaú. Então vocês estão perto de Edom. Edom não deixou que eles passassem na terra deles, e eles então circulando ali por mais 4 meses. A Bíblia diz que então no 5º mês, 4 meses depois da morte de Miriam, no 5º mês,
Deus diz: Moisés, pega Arão, sobe com ele, você está aqui no pé do Monte Hor, sobe com ele até o Monte Hor, leva Eleazar com ele, e você vai despir Arão, vai tirar as vestes de sumo sacerdote de Arão, e vai colocar em Eleazar, o seu filho, porque eu vou recolher Arão com seus pais. E isso é o que acabamos de ler. Então sobe Moisés, Eleazar e Arão ali. O filho está subindo para ver o pai falecer. Arão, na sua velhice, possivelmente com 123 anos de idade. Aproximadamente, ele sobe então para o Monte Hor, para ser recolhido com Deus. Ali ele falece. Depois que Moisés tirou as suas vestes e vestiu no sumo sacerdote, agora sumo sacerdote, sobe o sacerdote Eleazar para o cume do monte e desce depois com Moisés como sumo sacerdote no meio do povo. O maioral, líder espiritual, desce dali com Moisés, mas eles sepultam Arão no cume do monte e ali fica a história de um grande homem de Deus que também teve altos e baixos. Mas Deus resolveu recolhê-lo como promessa de que ele não entraria na terra prometida. Faltavam só 7 meses para entrar na terra prometida. E então morre Arão, e ele sepulta Arão ali no cume do monte. Só Moisés e Eleazar sabiam onde estava sepultado Arão. Eles descem então do cume do monte, como nós dissemos, subiram 3, desceram 2. O líder Moisés, o estadista Moisés e o sumo sacerdote, o novo sumo sacerdote com vestes sacerdotais, vestes do sumo sacerdote para liderar o povo espiritualmente. Esta é a história de Arão, aquele que nasceu, que cresceu lá no Egito, que nasceu no Egito, que foi encontrar com Moisés, aquele que ajudou Moisés em todo o tempo, aquele mesmo que entraria na terra prometida. Mas, porque não santificaram o nome de Deus, assim fica o final da sua história. Mesmo cuidado por Deus, cuidado por Moisés e cuidado por Eleazar, ele fica ali enterrado no cume do Monte Hor. E eles descem e dão a notícia ao povo. E o povo, mais uma vez, chora, pranteia e guarda um luto pelo líder espiritual deles, Arão, por 30 dias. Lembra que esse mesmo povo rejeitou a liderança de Arão anterior. Agora eles choram a morte do líder. Você, pastor, você, meu amigo, você sabe que nem sempre você será aplaudido. Algumas vezes você será crucificado de forma cruel, mesmo sendo inocente. Você sabe que lidar com o povo não é fácil. Qualquer um de nós sabemos, lidar com o povo, com gente, não é fácil. Até Deus teve dificuldade em lidar com o povo que uma hora aplaude e outra hora castiga. Uma hora lança louvores, palavras abençoadoras ao nome de Deus e depois, em pouco tempo, blasfema contra o nome do seu Deus. Quer abandonar o seu Deus. A pergunta neste capítulo que o povo fez a Moisés: por que nós não morremos com os nossos irmãos que morreram nas mãos de Deus? Eles fizeram essa pergunta para Moisés e Arão, dizendo que estavam desejando a morte. Mas não foi assim. Deus não os permitiu morrer, até que iam se aproximando e aproximando e aproximando a terra prometida, faltando 7 meses. Agora, com a morte de Arão e com 30 dias de pranto, 6 meses somente faltavam para eles chegarem lá. Neste período de chegada ou não à terra prometida, tinha saído aqueles jovens, lembram? Que tinham 17 anos, 18, de 20 para baixo, que contava para os novos que nasceram no deserto. Já 39 anos e 6 meses, eles estavam agora, talvez com seus 50 e poucos, como eu disse em mensagem,
contando para os que nasceram no deserto sobre tudo o que aconteceu no Egito. Sobre a história de um José que eles não conheceram, mas ouviram falar. Sobre a história de um povo cuidado por José e que comiam da mesa do rei, do celeiro do rei, e que mais tarde viraram escravos. Histórias e mais histórias eram contadas. Contavam talvez a história também das 10 pragas no Egito. Contaram nós, os primogênitos de Deus, ficamos vivos, porque Deus nos separou para ele. Mas os primogênitos egípcios morreram todos, até dos animais. Histórias e mais histórias eram contadas, por isso o título da nossa mensagem é: você pode contar a tua história? Meu querido e minha querida, nem sempre a tua história é uma história de aplauso, mas é a história da tua vida. Aqui nos Estados Unidos nós usamos dizer que aqui não pode se fazer filme, porque aqui não tem bandido, aqui só tem artista. Os brasileiros que vêm do Brasil, todos contam uma história linda. O sujeito não tinha nada no Brasil, mas era doutor, era dentista, era professor, era engenheiro, era isso, era aquilo, e vão contando muitas histórias que às vezes fogem à realidade. Mas dificilmente você vê alguém dizer, como eu digo, eu vim de uma família pobre, de uma família miserável, que não tinha quase o que comer, que comíamos fubá suado e tomávamos o café quase sem doce, quase sem pó, porque minha mãe tinha que sustentar 7 filhos sozinha lavando roupa para os outros. Então eu sei o que é vida, pobreza, de não ter uma roupa própria, de usar roupa usada dos outros. E graças a Deus, porque eu tinha roupa usada dos outros, porque alguém me dava roupa, eu não mandava nu, porque alguém me dava roupa. Muitas das vezes eu vesti roupa muito mais larga do que o meu corpo, tinha que ir apertando aquela roupa larga, para então não ficar caindo as calças. Sapatos maiores que meu pé, mas eu tinha que calçar porque não tinha dinheiro para comprar. Então eu costumo dizer que o único bandido que veio do Brasil sou eu. O resto são todos artistas. Pessoas de alto nível. E que contam uma história que às vezes não é realidade. Mas a realidade da minha história também é cheia de altos e baixos. Mas em todo o tempo da minha vida, eu vi a mão de Deus operando. Nunca faltou o que comer na minha casa, mesmo que fosse tão simples, tão humilde. Não tínhamos mesa para sentar, não tínhamos cadeiras para sentar, comíamos sentados no chão, eu e meus irmãos. Quantas vezes meus irmãos, numa igreja de milionários, eles cantavam na frente com os pés no chão, porque não tinham calçados para calçar, e eu tenho foto disso. Numa igreja onde tinha pessoa que tinha fazenda, que tinha aeroporto na sua fazenda, para descer avião de pequeno porte. E meus irmãos com os pés no chão, com as roupas rasgadas, cantando na igreja. Existia um pastor Elias ali, que levava os meus irmãos para cantar em outras igrejas, com os pés no chão, sem roupa para usar. Meus irmãos eram meia língua, não falavam palavras completas. Mas iam cantar nas igrejas que tinham vozes abençoadas. Mesmo assim, os pés continuavam no chão. Às vezes, nós vemos o horizonte, vemos a maravilha, vemos histórias lindas que queremos escrever, e esquecemos de ver o nosso pobre necessitado que está diante de nós, a um palmo dos nossos olhos. E nós não vemos o necessitado. Na história da nossa vida, às vezes tem períodos de abundância, onde podíamos ser mais dóceis, mais amáveis, mais ajudadores. Mas tem linhas negras, onde nós fomos omissos, onde nós esquecemos do necessitado. E tem tanta gente religiosa indo para o inferno, por não conhecer a palavra de Deus. E se dizem religiosos. E a Bíblia diz que a religião pura e verdadeira está em Tiago. É cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Olha para os velhos, olha para as crianças que estão na rua. E cuidar da tua alma para não ir para o fogo do inferno. E tem tanto religioso indo para o fogo do inferno, contando uma história que não é real. Uma história vergonhosa, que pode ter aplausos de alguns. Mas são histórias enganosas. Volta ao título desta mensagem. Você pode contar a tua história? A minha história nem sempre
é de se dar glória a Deus pelo fato dela ser verdadeira. Mas na minha história, você vai ver sempre a mão de Deus cuidando de mim, não deixando que me matasse, não deixando que me roubasse, não deixando que me destruíssem, porque Ele queria que um dia eu pudesse estar falando com você, contando histórias e perguntando a você: você pode contar a tua história? Seja ela qual for, seja verdadeiro, mas você pode mudar o rumo dela, servindo a Jesus e dizendo: tudo que eu fiz de errado, agora eu farei certo. Tudo que eu fiz sem orientação do Senhor, agora eu farei na orientação do Senhor. Porque eu quero escrever, mesmo que a minha velha história não seja plausível, eu quero escrever uma nova história com a presença de Deus na minha vida. Você quer fazer isso? Diga: Senhor Jesus, faça parte, seja dono da minha história de vida. Eu te quero, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor e Salvador para escrever uma nova história. Deus tem para você uma nova história e Deus quer que você escreva capítulo por capítulo, linha por linha, trecho por trecho, parágrafo por parágrafo, a tua verdadeira história na presença do Senhor, com Ele presente na tua vida. Que Deus abençoe você e sua família, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu. Volta a perguntar: você pode contar a tua história? Um abraço meu, Pastor Riva Martins. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.